Olá, pessoal! Hoje nós vamos ter a nossa aula sobre Introdução ao Desenho Arquitetônico. O conteúdo irá abordar sobre cortes. Vamos ver as recomendações para os desenhos de cortes, os elementos que aparecem nos desenhos de cortes e algumas informações importantes sobre o assunto. Vamos lá! Os cortes são desenhos onde a edificação é representada como se estivesse sido cortada por um ou mais planos verticais, como vemos nessa figura, uma edificação de 2 pavimentos cortada, onde nós podemos perceber essa parte que ela foi cortada, é o que vai ser representado nos cortes. Os cortes podem ser transversais, onde o plano de corte ele ocorre na menor dimensão da edificação, ou cortes longitudinais, que ocorrem na maior dimensão da edificação. Conforme vai mostrar aqui essa planta baixa, ela tem esses dois cortes, corte longitudinal e corte transversal. Qual é o corte transversal? O corte transversal é o corte AB. Esse corte ele está na menor dimensão da edificação. Notem que é bem possível perceber essa diferença. E o corte longitudinal, na maior dimensão da edificação, é o corte CD. Os cortes eles devem ser apresentados em um número suficiente para um perfeito entendimento do projeto. Eles devem ser cotados, convenientemente cotados, com a representação do perfil natural do terreno e dos níveis da edificação. A escolha da posição dos cortes, ela depende de diversos fatores. O corte ele deve mostrar as alturas das portas, das janelas, inclinação dos telhados. É muito comum que os cortes devem mostrar quando existem escadas na edificação, deve apresentar as escadas, também banheiros. Essas partes da edificação é importante que os cortes mostrem. O ideal para a representação de um projeto são no mínimo 2 cortes, um corte longitudinal e outro corte transversal. Dependendo da complexidade do projeto, poderão ser feitos mais cortes e assim sempre indicar aonde está passando os cortes na planta baixa. A escala indicada para o desenho de cortes é a escala 1:50. Passos para a montagem de um corte. Primeiro, demarcar os limites inferior e superior do corte, contrapiso, laje do forro. Demarcar as paredes nos cortes, representar as esquadrias, representar as louças sanitárias, representar os azulejos, representar as vigas de fundação, representar o telhado, toda a estrutura do telhado também, representar os textos e a cotagem. A cotagem deve se representar apenas cotas verticais e cotas de nível. O desenho de cortes ele pode ser representado a partir de linhas de referência. Então, com base na planta baixa, a partir da planta baixa, podemos puxar linhas de referência para a construção do corte. Marcar sobre essas linhas as alturas da edificação, conforme mostra a figura. Na sequência, nós temos aqui o corte já desenhado a partir das linhas de referência. Notem que existe um alinhamento do corte, ele é um corte longitudinal, e nós vemos aqui esse alinhamento exatamente onde nós temos uma janela, ela está aparecendo lá no corte, a janela em vista, a porta em vista, a parede sendo cortada, todas as representações estão alinhadas, então isso é muito importante. Por isso existe essa ideia de utilizar linhas de referências para iniciar um desenho de corte. Elementos do corte. Então, existem elementos que devem ser sempre representados no desenho de um corte. Notem, nós temos aqui elementos do projeto cortados e vistos além da linha de corte, que são paredes internas e externas, portas e janelas, cobertura e piso. Os equipamentos fixos, como peças sanitárias, pia de cozinha e tanque, denominação dos compartimentos, cotas verticais,
cotas de nível de piso acabado, nome do desenho com escala. Então, esses elementos, eles devem constar no corte. A representação das cotas de nível, ela é diferente da representação em planta baixa. Nós vemos que aqui essa representação ela tem o formato de um triângulo, né? Então, muda a representação em cortes e planta baixa, sendo que a representação de equipamentos fixos deve ser apresentada. Os compartimentos ou ambientes também devem ser apresentados. Em geral, eles ficam junto ali com o piso, na base do compartimento, como está mostrando aqui, dormitório, banheiro, cozinha, área de serviço. Então, são vários elementos que devem aparecer. Outro exemplo, aqui nesse exemplo, nós temos um destaque para as cotas de nível. Em cortes, deve-se apresentar cotas de nível, que são esses triângulos. O triângulo ele pode ser metade preenchido com uma achura, né? E metade em branco, ou somente um triângulo. Aí tem uma linha onde se coloca o valor do desnível. Ali nós temos 0,20 metros ou 20 centímetros em relação ao nível 0, que é o nível do terreno. Então, outro detalhe bem importante é que as cotas que aparecem nos cortes são cotas verticais. Não se representa cotas na horizontal. São apenas as dimensões, as medidas na vertical e as cotas de nível. Também devemos lembrar que o nome dos ambientes deve sempre ser colocado em cada ambiente. Então, em cortes deve-se apresentar o nome de cada ambiente, na melhor posição possível, né? Ali no banheiro, no lavabo, a área de serviço, jantar, cada compartimento com o seu nome. Elementos de fundação. Nos cortes são representados os elementos de fundação, que são viga de baldrame, blocos de concreto, sapatas de concreto. Aqui nós temos a imagem de cada um desses elementos. O primeiro, a viga de baldrame, é uma viga que vai sustentar todas as paredes, a alvenaria. Os blocos de concreto e sapatas de concreto recebem uma achura específica para a representação de concreto. Também devemos lembrar da achura de solo ou terra. Essa representação de achuras ela é importante no desenho de cortes. Mais uma representação aqui, um exemplo mostrando um corte com elementos de fundação, blocos de concreto. Também vemos as vigas de baldrame. Representação de paredes em cortes. Bom, nós temos parede externa, que vai ter uma largura, né? A largura da parede, a espessura dela pode ser maior do que uma parede externa. A representação da janela. E também podemos ter a representação de uma porta. Então, a porta vai ser traçada com linhas mais estreitas na representação quando a porta está sendo cortada. Então, as linhas das paredes são linhas mais largas, linhas mais grossas. Janelas e portas, linhas estreitas no desenho da representação em cortes. Representação de porta e janela. Nós podemos também ter essa representação quando uma porta está lá no fundo, a janela está no fundo do que está sendo visualizado, então ela está sendo representada em vista. Aqui nós temos uma porta em vista, janela em vista, os traços são finos e os traços das paredes que foram cortadas, notem que eles têm a representação com uma espessura mais larga. Aí nós temos aqui, então, porta em vista, janela em vista, porta em corte com a sua altura de 2,10 metros, que é a altura de uma porta padrão, e uma janela em corte também com linhas mais estreitas. Porta e janela em corte e em vista com linhas mais estreitas. Representação de paredes em cortes. Aqui é um detalhamento
dos detalhes de uma parede. Então, nós temos aqui a viga de fundação, nossa viga de baldrame, o contrapiso, o piso interno, a própria parede de alvenaria, o revestimento da parede, o solo e todas essas achuras aqui devem ser apresentadas. Portas. A porta, ela sempre vai ter a folha da porta, a parte interna é o batente, depois vem o requadro, que é o alisar. Nós temos aqui outra representação mostrando quais os elementos de uma porta em corte. Primeiro, acima da porta vai ter uma viga, que é chamada de verga. Aí os outros elementos que já falamos, batente, folha, alisar. Pode-se ter também soleira na porta e aqui olhando de cima como que funciona esse corte. A parede, alisar, o batente, a folha da porta. Então essa representação ela traz um detalhe bem detalhado da porta. Janelas. Janelas, nós temos essa imagem para que se possa imaginar por que o desenho da janela tem essas duas barras no centro. Então, eles representam o vidro, as duas linhas, né? Essas duas linhas vai ser o vidro. A representação mais comum, mais utilizada em planta baixa seria essa, nós já vimos. E aqui a ideia de todos os elementos, desde a cobertura, beiral, tijolo, parede, verga, essa viga de sustentação que está acima das janelas e das portas também, né? Peitoril, tijolo, o piso, a calçada e o baldrame. Então, o peitoril é a distância, essa altura do piso até o início da janela. Pode ter uma variação entre o peitoril de uma janela de uma sala, a janela da cozinha pode ter o peitoril mais alto, é bem comum. A janela do banheiro ainda mais alto. Então, tem a diferença de peitoril e esse valor ele vai lá para a tabela de esquadrias e também ele é visível nos cortes. Beiral do telhado é a parte do telhado que transpassa a alvenaria e tem como finalidade a proteção dos ventos, chuvas e do sol e também a umidade. Então, o beiral em planta ele é desenhado como linhas de projeção, visto que ele está situado a mais de 1,5 m do piso. E aqui nós temos a representação, uma figura mostrando o telhado, o beiral e a parede de alvenaria. Por fim, essa representação ela traz mais alguns elementos que são importantes e também nós veremos mais para frente na aula sobre telhados, cumieira, que é a parte mais elevada de uma cobertura, encontro das águas de um telhado, água, porção plana inclinada de uma cobertura, verga, já falamos, pequena viga na parte superior de portas ou janelas, peitoril, parte inferior da janela ou altura desta a partir do piso, pé direito, altura do piso ao forro ou de uma parte mais baixa da cobertura ao piso. O embasamento é a diferença de altura entre o terreno e o piso, aqui na figura é 0,15, e o beiral é a parte saliente de um telhado que protege contra a chuva e contra o sol. Essas são as referências, essa foi a nossa aula de hoje de desenho arquitetônico. Estudem um pouquinho mais, até a próxima aula.